Fala, rapaziada que acompanha o Balança Timão, como é que vocês estão? Bem demais após uma vitória no Clássico Majestoso. Tô aqui com o Lucão, tô aqui com o Du também, que ficou falando pro Lucão, vocês falaram para mim quando quiser participar, era só avisar que mandava o link eu ia entrar. Hoje a gente está desfalcado do Vladão, que ia participar, mas por conta do trabalho teve que sair. Estamos na sexta-feira, emenda de feriado, eu e o Lucão também estamos trabalhando. Pegamos o horário do almoço aí para fazer essa resenha aí, então, portanto, a gente não sabe se ela sai hoje, sai amanhã cedo, mas é importante que a gente está aqui para falar dessa vitória contra o São Paulo na noite de ontem na Neoquímica Arena, para a gente falar que finalmente atingimos os 45 pontos no Campeonato Brasileiro. E é isso, vamos começar aí a nossa resenha, mas antes disso, Lucão, como é que você tá? Du, seja muito bem-vindo, tudo certo, meus irmãos? Tudo certo, Fê, tudo certo, Du. Hoje, em teoria, com o time não estaria completo, né? Mas a gente achou aí um substituto à altura para trocar ideia de Coringão. Enfim, vamos falar bastante aí sobre o jogo de ontem. Fazia tempo que a gente não fazia uma resenha com, acho que com mais assunto bom do que ruim. Então é isso, vamos falar bastante de Coringão, que é o que a gente gosta. É isso aí, gente. Valeu pelo convite aí. E que nem o Lucão falou, finalmente falar de coisa boa do Corinthians, né? Então, que bom que estreei já com vitória, né? Para falar de vitória. Então, vamos aí. É isso aí, é isso aí. Até aqui no off a gente estava trocando ideia, né? Porque é o que eu sempre falo Falo não, que eu sempre faço nas últimas resenhas, quando vem logo depois de um jogo, é que falar do jogo de novo, eu já falei no pós-jogo, então quem nos segue, quem nos acompanha, só dá aquela moral, assiste o nosso pós-jogo lá, já passei por tudo. Mas a gente estava falando no off aqui, relembrando, né? São quase 2 anos e 4 meses sem ganhar do São Paulo já. Porque a nossa última vitória foi na Copa do Brasil, jogo de ida em 2023, com os 2 gols do Renato Augusto, aquele 2-1. Depois disso, a gente perdeu o jogo da volta na Copa do Brasil. O Mano Menezes chega no Corinthians, mas ele não vai para o banco, que ele tinha uma suspensão vinda do Inter, o Inter de Porto Alegre. Então é a estreia da comissão do Mano Menezes, a gente perdeu de virada no Morumbi. Romero faz 1-0 e o Caleri vira, faz os 2 gols ali. Ano passado, a gente perdeu na Arena no Campeonato Paulista, a primeira vitória deles no Campeonato Paulista, ou quer dizer, a primeira vitória deles na Neoquímica Arena, independente da competição. Depois empatamos em casa no primeiro turno no Brasileiro 2-2 com golaço do Coronado. E depois perdemos em Brasília 3-1, que inclusive é a nossa última derrota no Campeonato Brasileiro do ano passado. É esse jogo aí em Brasília. E aí, esse ano, jogamos 2 vezes no Morumbi, perdemos as duas, porque, como eu falo, já estamos aí há quase 10 anos indo no Morumbi passear praticamente, fazer o tour lá. O São Paulo entra jogando uma final, o Corinthians entra jogando um jogo treino. E aí, ontem, a gente faz um bom primeiro tempo, saímos na frente, cabia mais. O segundo tempo, o time volta. É inexplicável a forma que o time volta. O São Paulo, com uma mexida, já mudou totalmente sua postura ali no jeito de jogar, na forma de jogar. Dominou o Corinthians no segundo tempo, empatou. Como eu falei no pós-jogo ontem, o São Paulo, a todo momento a gente assistindo o jogo, nós três estávamos na arena ontem. A todo momento o São Paulo parecia muito mais perto de virar o jogo do que o Corinthians fazer o segundo gol. Mas eis que já no final do jogo ali, num cruzamento feio do Bidu, mas que acabou dando certo, o Memphis acha um rolinho no Sabino ali, faz um golaço para uma explosão. Como eu comentei ontem também no pós-jogo e falei com os amigos, é quase um desabafo o grito de gol da torcida do Corinthians naquela hora ali. E depois o chute do Vitinho na trave, que foi um pecado não ter entrado logo no chute do Vitinho, mas sobrou para o Yuri que dominou e fez o terceiro gol. Então, como eu brinquei, quem viu só o placar e não viu o jogo, acha que foi muito mais tranquilo do que realmente foi. Mas que bom que a gente ganhou, que bom que atingimos os 45 pontos. Veio no momento bom. Aí já vou jogar a bola para vocês aí. Já começamos a poupar e pensar na Copa do Brasil ou vamos tentar somar mais alguns pontinhos no Brasileiro? O que vocês acham? Vitória importante. Eu já vou falar aqui a minha opinião, tá? Atingimos 45 pontos, 6 pontos para jogar em casa ainda. Eu, por mim, já começaria a puxar o freio de mão de certos jogadores já, porque no Mineirão, vou falar para vocês, no jogo de ida da Copa do Brasil na semifinal, vamos precisar correr. Porque se entrar nesse marasmo aí, esse pragmatismo, não adianta nada decidir em casa depois, hein? É isso, Fê. Pelo jogo você passou muito bem já. Eu só queria colocar um ponto ainda sobre o jogo, que, porra, quando a gente vê alguns lances individuais, a gente vê que quando o nosso trapper favorito quer jogar bola, ele tem bola para jogar.
A gente vê que quando o Yuri quer fazer gol, quer bater um pênalti sério, ele consegue fazer um gol, ele consegue bater um pênalti sério. Então, é isso que acaba irritando a gente em alguns momentos, a apresentação desses caras, porque a gente sabe que eles podem entregar mais. E a gente não entende o porquê que eles não entregam em alguns jogos. E quando você pega, pô, o golaço do Memphis de ontem, você começa a se perguntar, por que que não faz mais disso, velho? Ou você pega o pênalti bem batido do Yuri, pô, por que que não bateu assim contra o Flamengo? Então, eu acho que esses são os pontos que acabam irritando bastante a gente. E a gente também estava trocando essa ideia no off de outros dois pontos. Primeiro, pô, é inadmissível o Corinthians ficar 2 anos e 4 meses sem ganhar do nosso maior freguês em relação a clássicos. Isso é inadmissível. Com todo respeito por eles, mas, pô, a gente sempre bateu na cara deles e ficar esse tempo todo sem ganhar é inadmissível. E o segundo ponto, que também a gente estava trocando ideia no off, é que, porra, nosso ano tem muita coisa aí para se pensar, principalmente na questão política, e mesmo assim a gente consegue finalizar o ano com dos 4 grandes de São Paulo com a maior quantidade de vitórias, né, nos clássicos. E acho que isso traz um acalento, digamos assim, até pensando já na semifinal da Copa do Brasil, porque eu acho que grande parte dessas vitórias, velho, é o peso da camisa e é a torcida empurrando ali dentro, sabe? Então, por mais que hoje eu enxergue o Cruzeiro com um time superior ao nosso, um elenco superior, um futebol jogado melhor, a gente não pode nunca menosprezar o peso que a camisa do Corinthians tem. Então, enfim, é nisso que eu tô me apegando. Tô fechadão com você também, de começar a dar uma poupada nos caras. A gente vai precisar de intensidade para essa reta final da Copa do Brasil. E tem uns caras ali no elenco que a gente precisa da intensidade deles, inclusive. E bem ou mal, são os caras que, infelizmente, já tiveram pelo menos uma lesão no ano cada um. Então, eu daria uma seguradinha também. Como a gente estava trocando ideia ontem também no estádio, para o próximo jogo eu mandaria só o Garro como punição por ter tomado o cartão amarelo idiota que tomou e não jogou contra o São Paulo. Então vai para BH, vai jogar sim. E mais outros caras eu começaria a poupar também. O foda é que não vão poupar a nossa paciência, né? Porque a gente vai começar a ver Thales Magno em campo, a gente vai começar a ver todas essas tiriças do Corinthians, que por mais que a gente saiba que alcançamos os 45 pontos, o principal objetivo nosso no brasileiro era isso. Aguentar esses caras, mesmo que com um objetivo maior ali na frente, é sempre complicado. Mas é isso. Fala aí, Du. Fala aí a sua percepção do jogo de ontem. O que você acha aí da ideia de poupar? O que você achou de tudo isso? Bom, mais uma vez, valeu pelo convite para estar aqui com vocês. Cara, pelo jogo, acho que o Fê passou muito bem, assim, é um primeiro tempo muito bom do Corinthians, entrando como geralmente tem entrado em clássicos, né? É uma mobilização diferente, que faltou muito em praticamente todos os jogos do brasileiro, né? E um segundo tempo bem preocupante, se você for pensar no time do São Paulo, como ele estava bem desfalcado, assim, completamente desfigurado, e a gente tem um segundo tempo que era para matar o jogo, assim, e não sofrer como a gente sofreu. Então é bem preocupante, pensando que a gente tem uma semifinal de Copa do Brasil aí contra um time bem melhor que o São Paulo. Sobre poupar, não, antes de falar sobre poupar, né, e pegando esse gancho é o time que tem mais vitórias em clássicos nesse ano, só mostra realmente como o time se mobiliza para certos jogos e é completamente apático em outros jogos, né? A gente pegar como foi, apesar da vitória, como foi o jogo contra o Vitória, como foi o jogo contra o Ceará, como foi o jogo contra o Sport, como foi o jogo contra o Bragantino. Então, esse é um time que eu evito falar que escolhe jogo, né? Mas a gente percebe a mobilização é completamente diferente em clássicos e a mobilização que está sendo na Copa do Brasil. Espero que eles mantenham esse ritmo de jogo na Copa do Brasil. E sobre poupar, eu acho que assim, infelizmente, nossa realidade hoje é fazer 45 pontos e segurar. Acho que tirando aquele campeonato com o Vitor Pereira e o Silvinho, que a gente pegou o G4, se eu não me engano, né?
nossa vida no brasileiro tem sido essa, é se manter, fazer rezar pelos 45 pontos, e já que fez, a gente não tem muito que G6 é impensável, no máximo um G7 ali, então começar a poupar, principalmente Garro, Memphis, que vive com diversas tem diversos cuidados, né, com lesões, então começa a poupar eles, acho que bota um ou outro para jogar em casa, principalmente, tem um Botafogo, tem um Juventude em casa, acho que são jogos que dá para dar ritmo para eles também, não pode simplesmente abandonar, né, assim, eles no banco ali, até para não perder o ritmo, mas eu acho que é isso, agora é pensar na Copa do Brasil mais do que nunca, e tentar salvar o ano, apesar da gente ter ganho o Paulista em cima do maior rival, tudo, mas um ano que vem sem Libertadores, acho que seria muito prejudicial para o Corinthians também. Isso aí, só que assim, voltando, já falando no assunto de poupar jogador, né? Por exemplo, a gente vai poupar o Mateuzinho, mas todo mundo de acordo que nós vamos ter que ver o Félix Torres de lateral, né? Ou sei lá, vamos usar o Jacaré já também, nesses jogos? Eu tô com vocês. Eu falei isso no pós-jogo ontem também, levaria o Garro por castigo para domingo, mas ao mesmo tempo, brincadeiras à parte, acho que tem que ter um cuidado especial com o Memphis, Garro, Carrilho e Vitinho, que acabaram de voltar de lesão também. Tentar tratar o Hugo agora, que a gente já fez os 45 pontos, para ver se ele não consegue pegar pelo menos os 2, 3 últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro, visto que contra o Cruzeiro dificilmente ele joga. O Dorival já falou isso na coletiva ontem também. Então, só o outro jogo depois é só no dia 30. Então assim, acho que está na hora também da gente é, realmente preservar aquelas peças mais fundamentais e preparar certos jogadores, né? Porque, vamos supor, a gente está muito feliz com o Tchoca, mas o gol do São Paulo ontem sai numa leve cagada que o Tchoca fez, né? Mas aí a gente lenhou o Ramalho contra o Ceará e o Tchoca no jogo seguinte acabou fazendo isso. Mas no geral é o nosso titular, né? Se a gente falar qualquer corintiano hoje, e outra coisa, vamos ficar, realmente vai ser isso até o final do ano. A zaga do Corinthians é o Tchoca, Gustavo Henrique e Anrileri. É isso. A gente não vai sair desse esquema mesmo. Então, então que seja melhor treinado, que seja melhor tudo preparado, porque, como o Lucão bem disse, vai ser pedreira. E elenco por elenco, o time do Cruzeiro é um elenco mais completo, com um bom treinador, que quando a gente assiste os jogos dá para ver que os caras realmente treinam. E diferente do assustador segundo tempo do Corinthians ontem, que a gente já acha que a cada data FIFA que passa, treino não acontece lá dentro, né? Mas eu tô com vocês, eu tô com vocês. Acho que momento da gente começar a pensar um pouco. Sobre Libertadores, eu prefiro ir se for ganhando a Copa do Brasil. Porque se for para meter outra pré-Libertadores aí, vamos de Sul-Americana mesmo e não tem problema nenhum, porque a gente já sabe, um calendário super apertado ano que vem, visto que o brasileiro começa já no final de janeiro. Imagina você jogar no, sei lá, joga no Nordeste para depois ir para Bolívia pegar um time com a 5 mil metros de altitude lá, aí toma um vareio de bola, aqui é um parto. A gente já conhece o cenário, né? A gente já sabe como é que é, então Libertadores vai ser legal se a gente conseguir ir pela Copa do Brasil, né? Porque é uma vaga vinda de um título, que já tem aí 16 anos que a gente não vence também. Então seria muito legal um tetra da Copa do Brasil aí, mas eu acho que se não for para ir para Libertadores via Copa do Brasil, é melhor que a gente. Dói falar isso, é claro, que a gente está falando do Corinthians, mas pensando em tudo que vai envolver ano que vem, ano de eleição, a politicagem já está feia esse ano que vem vai ser pior ainda. O financeiro, então, vai estar urrando, né? A gente não tem mais de onde tirar dinheiro e tem um monte de coisa para pagar. Então, ano que vem, para mim, é um ano extremamente preocupante. Eu acho que o Corinthians tem que se preocupar ali. Dói muito falar isso, mas em se organizar um mínimo para que não tenha uma tragédia maior esportivamente falando. E aí a gente tem que tentar começar, quem sabe, eleger um cara melhor ali, mesmo com todo esse assunto de SAF que a gente está comentando e já comentou nas últimas resenhas, mas que a gente consiga eleger pelo menos um cara capacitado ano que vem para que essas coisas andem em conjunto só com pessoas capacitadas, né?
Então, ano que vem também, eu assumo para vocês, ano que vem é um ano extremamente preocupante para o Corinthians e para o corintiano. Então, eu espero que a gente consiga fazer um ano ok ano que vem. Se vier um título, quem sabe, porra, maravilhoso. Mas se a gente não fizer tanta presepada dentro de campo e as coisas acontecerem e que a gente consiga aí, quem sabe, esses 45 pontos de novo ano que vem, como eu falei, dói falar isso, mas por tudo que vai envolver ano que vem, acho que é bom a gente se contentar, infelizmente, de novo com isso e pensar num 2027 melhor, né? É isso, Fê. E é foda que a gente vê que é sempre o extracampo que acaba trazendo uma preocupação maior pra gente, né? Por mais que a gente não tenha um time excelente no quesito de formação ali, né, de peças, a gente vê que essa acaba sendo a nossa menor das preocupações. Isso é triste, velho. A gente, nem sei se a gente ia passar por esse assunto, mas a gente viu os escândalos das camisas que a gente conseguiu ver agora aí pelos canais de notícia nas últimas semanas. E eu nem sei a opinião do Du, tá? Depois ele pode até se aprofundar mais. Não sei se o Du é a favor ou não de SAF ou da Safiel. Enfim, depois ele até comenta melhor sobre isso. Mas até tirando um pouquinho do quesito de curtir ou não a Safiel, a gente vê que tem motivo para esses movimentos ganharem força dentro do Corinthians, né? Porque, porra, num ano que a gente tá com acho que 3 transfer bans, né? Já ativos, a gente não tem onde te dar dinheiro, a gente. O corintiano olha um pro outro e fala, porra, acho que o roubo agora vai parar dentro do Corinthians porque não tem da onde roubar mais. E os caras acham uma forma de tirar dinheiro do Corinthians. Então, quando a gente vê essas ações, essas presepadas de gente importante ali dentro, a gente começa de novo bater na tecla de que isso precisa profissionalizar o quanto antes, de que a gente precisa de pessoas sérias ali dentro. E hoje o único movimento que sugere isso, bem ou mal, é a Safiel. Então, esses movimentos acabam ganhando muita força, não só pela boa proposta apresentada, mas porque parece que o Corinthians não se ajuda também. O corintiano que mantém ali o mínimo de esperança, de porra, eu acho que a gente não precisa de SAF, eu acho que é só a gente eleger gente boa, tem gente boa lá dentro, acaba tomando um baque numa semana onde vem que porra, estão roubando material esportivo ali dentro, sabe? E pelo que indica o relatório, é de gente grande de lá de dentro. Não é, pô, o Zé da esquina que está desviando ali um uniformezinho para tirar um dinheiro no final do mês, que já seria extremamente prejudicial para o Corinthians. Mas não é isso que está acontecendo. É gente grande que está desviando milhões ali de uniforme. Antes do impeachment do Augusto, era gente grande que estava desviando ingresso do torcedor. Então, óbvio que o caso mais grave foi o da VaidBet, que era o que envolvia uma quantidade de dinheiro mais exuberante e as ligações que o caso tem com crime organizado, enfim, óbvio que isso é o mais grave, mas a gente percebeu esse ano que a gente, óbvio, já desconfiava disso, mas a gente percebeu esse ano que mesmo quando mina as oportunidades de roubo lá dentro, eles vão achar alguma forma de tirar um dinheiro ali de dentro, sabe? Porra, isso entristece a gente e acaba tirando um pouco da nossa esperança de melhoras por vias políticas normais no clube, né? Enfim, é isso, triste realidade, e eu acho que isso, como o Fê bem disse, tende a piorar ano que vem, visto que é ano de eleição, visto que a maioria dos conselheiros não querem uma SAF, não querem uma mudança, então vai ser um ano de muita pressão externa da torcida se não pela SAF, para alguma mudança substancial lá dentro, e vai ser essa resistência de mudança, porque muita gente vai perder a boquinha ali dentro também, né? Se caso mude. Então, e é foda que quem mais sofre com isso, quem é mais impactado com isso, é a gente que tá ali todo jogo, é a gente que vive o Corinthians, é a gente que ama verdadeiramente o clube, enfim. Falei no começo que seria uma resenha de coisas felizes, mas
sempre acaba vindo à tona esse assunto, porque é uma preocupação muito latente do torcedor hoje, né? E assim, nossa campanha na Copa do Brasil e o título paulista, assim, é uma ilha num oceano ali de más notícias, escândalos. O Corinthians hoje não tem, assim, uma semana de paz. Não, todo dia uma notícia nova, independente se ganha, se perde. Hoje o campo ele virou secundário, assim, nas notícias do Corinthians. E acho que ganhar a Copa do Brasil é um alento pra gente, principalmente pra gente que tá ali todo jogo sofrendo, que mesmo com tudo isso a gente tá lá, né? E sobre SAF, cara, é assim, eu acho que assim, o bonde da boa administração, aquela coisa de fechar a casa e começar devagarzinho ali, gastando, passou. Isso ali era em 2017, 2018, quando a gente já ganha um brasileiro com um time assim, considerado fraco, né? Não era nem de longe o favorito. E ali, que foi antes, né, do senhor Andrei Sanches dobrar a nossa dívida, né? Então ali era o momento de falar, bom, beleza, a gente ganhou assim, mas então vamos segurar a onda e colocar a casa em ordem. E não foi ao contrário, né? A gente dobrou a dívida, né, que é depois da gestão Andrés, que entrou ali depois em 2018, e com contratações questionáveis, né? Não é que dobrou a dívida contratando o Garro, contratando o Memphis, contratando o Yuri, não, né? Foi completamente oposto a isso. Então, acho que o cavalo da boa administração, não, em 2 administrações a gente coloca a casa. Isso aí esquece. Não coloca a casa em ordem devendo 2,7 bi. Não tem mais como. E beleza, 3 administrações. Que administrações vão ser essas, né? Quem que vai entrar? 3 presidentes seguidos que vão colocar a casa em ordem. Isso no Corinthians a gente, cara, é inimaginável. A gente não tem um. Não tem um, é exato. Quando a gente achou Imagina 3. quando a gente conseguiu mudar, conseguiu tirar os caras de lá, vem um cara e faz, acho que pior, porque o cara conseguiu roubar no primeiro contrato dele. E ainda foi burro, que foi pego. Então, cara, eu acho que assim, independente se a SAF é ou não, se vai ser um estilo de SAF igual do Fortaleza, igual do Bahia, ou igual a Safiel, eu acho que não tem outro jeito. A torcida meio que tá abrindo os olhos para isso, porque, que nem o Lucão falou, cara, a gente jogou de preto contra o Fluminense porque não tinha camisa branca. Cara, isso não acontece nem na várzea. Você vai em time de várzea, o uniforme tá lá certinho. A Nike, e aí a gente fala assim, a gente critica a Nike não cobrou um centavo a mais por o tanto que ela disponibilizou a mais de camisa, porque não tinha mais. Então, aí a gente entende o desespero de fechar com a Nike, aí a gente vai ligando as peças, né? Então, eu acho que assim, é o caminho, não tem jeito. Qual que vai ser, como que vai ser. Eu acho que cada vez mais os conselheiros estão mais expostos, a torcida está cada vez mais engajada em saber o que está acontecendo. Antigamente ganhava tudo, então dane-se o que está acontecendo lá, né? Hoje não, então eu acho que assim, não vai ter, se vai demorar ou não, não sei, mas eu acho que não tem muito outra saída. E que essa pra gente aqui, né, tipo, é ir pro estádio, como a gente sempre faz, e torcer para pelo menos dentro de campo as coisas continuem. Que querendo ou não, pô, o Corinthians, não sei, acho que é a 4ª semifinal seguida de Copa do Brasil. Cara, brasileiro, beleza, brasileiro a gente está fazendo campanhas medianas, mas em Copa a gente está ali, beleza, é pouco pro Corinthians, é pouco pro tamanho do Corinthians, mas, cara, é minimamente organizado que a gente, que em campo corresponde. E que nem falou, se nada mudar, ano que vem é realmente muito, muito preocupante, porque não vai conseguir segurar muita gente, o nível do time vai cair, provavelmente. E a gente vê, assim, outros times minimamente organizados superando a gente, cara. Olha o Mirassol. Tudo bem que lá não tem a pressão que tem o Corinthians, mas, cara, os caras estão em quarto no Brasileiro. Você acha que o Corinthians não poderia pelo menos estar assim, ou minimamente organizado, mesmo que
mesma campanha, mas se a gente sabe, não, pelo menos na diretoria algo está acontecendo, mas nem isso, né, a gente tem. Então, ano que vem preocupa, mesmo se ganhar o título da Copa do Brasil, óbvio que, vai. Acho que para a torcida, então, vai ser uma coisa assim, para fechar o ano realmente assim, de uma maneira muito positiva dentro de campo, mas fora de campo continua assim sendo muito preocupante, cara. E a gente não vê vontade deles mudarem isso. Acho que eles estão tentando até a última, que nem a gente achou que não tinha mais, mas ainda tinha mais coisa para roubar. Então, acho que eles estão tentando ali até a última gota para entregar o clube e falar, não, beleza, agora pode fazer o que vocês quiserem com o clube, que a gente já conseguiu o que a gente queria, sabe? Na minha visão é isso. Acho que a SAF vai acontecer de uma maneira ou de outra. É isso, e só complementando o que você falou, soma-se tudo isso ao nosso maior rival nadando de braçada, né? Então, o que acontece, na minha visão, tá? Eu acho, falando da Safiel rapidinho, eu acho que a Safiel é um projeto feito por corintianos que, inclusive, não são sócios do clube, ou seja, os caras estão ali realmente querendo ajudar. Eu acho que é um projeto muito bem amarrado e muito bem pensado e muito bem feito. Acho sim que para passar tem que ter muita conversa ainda. Não acho que tem que ser do dia para a noite. É, e assim, vamos supor que tem uma pessoa que não supor, existem pessoas contra. Mas tem que entender que o torcedor do Corinthians já está de saco cheio de ver tanto escândalo assim. E não estou falando da gente, não, estou falando num geral. Então, cada notícia que vaza agora, cada coisa lamentável que sai, só, na minha visão, tá? Só joga a favor dos caras. Porque a pressão da torcida vai ser muito maior em cima de tudo isso. Vai ficar todo mundo tem que ser profissional, os caras estão aí, é o único projeto até esse momento concreto e pronto. Falando para o Corinthians, estamos aqui, só dá um ok para a gente buscar o recurso. Se conseguir, vamos trocar uma ideia? Se não, deixa como tá. E é o que vocês falaram. Ah, beleza, são 9 anos, são 3 gestões para colocar a casa em ordem. A gente não tem uma. Imaginem 3, em sequência. Então, é o que você falou, o bonde já passou, mano. Esquece. Outra coisa que joga contra o tempo. 2027 tem a questão da tributação nos clubes associativos. Vai aumentar muito. Vamos falar de um exemplo esdrúxulo aqui, é o exemplo esdrúxulo, tá? Todo clube associativo vai pagar R$ 1 milhão de imposto. Mas se você virar SAF, você paga 200 mil. Você prefere pagar o quê? 1 milhão e 200 mil, entendeu? Então, dando um exemplo idiota desse, é só para meio que desenhar. Então, se é um caminho sem volta, por que não a gente fortalecer e abraçar, engajar como os caras estão engajando? Inclusive, parabéns para o Gaviões que abriu a quadra para os sócios para tirar dúvida, para tentar entender o que realmente o projeto traz. Foi sensacional o que o Gaviões fez na quarta-feira ali. Achei sensacional. Mais uma vez, tiro o chapéu para essa gestão do Gaviões. Ano passado não caímos por várias coisas que o Gaviões fez, né? E toda a torcida abraçando, e esse ano também aí na questão da Safiel. Então, o projeto está pronto? Acho que não, acho que tem que ser conversado. Acho que sim, você tem que ceder aqui, essa parte cede um pouquinho aqui, mas é o que o Kaká Catalão, que a gente direto fala dele aqui, inclusive encontrei com o Kaká ontem antes do jogo lá na Alvim. É o que ele fala, né? Os caras lá dentro do Corinthians preferem ser presidente e ter status de um Corinthians quebrado do que simples torcedores de um Corinthians voando. É inadmissível isso, mano. O que nos leva a pensar que esses caras não são corintianos, eles gostam do poder. O time deles é o poder, não é o Corinthians. Então, tudo isso incomoda, que o Lucão falou e o Du complementou do Armando que vazou, sem colocar o nome do Armando, vai, mas da questão dos desvios de camisa, que a investigação caiu nele, né? Mas ele também já tá falando que consegue provar que não foi ele, sem citar nome aqui então, mas falando dos desvios de camisa é uma vergonha. E aqui, publicamente, a gente tem que falar obrigado pro Fluminense. A gente tem que agradecer o Fluminense, que se o Fluminense falar, não, vou jogar com a minha camisa número 1, você que se vira, e aí? E outra coisa, eu reclamei no pós-jogo contra o Ceará, mas agora tá explicado. Eram 3 jogos seguidos jogando em casa com a camisa preta e laranja. Tá explicado, cara. É o que o Du falou, vamos ligar os pontos.
Duvido que tinha uniforme suficiente para jogar 3 jogos em casa. Cara, é o básico, mano. É vergonhoso. O Corinthians não tinha camisa 1 para jogar com o Fluminense no Maracanã. Que porra é essa, mano? O que os caras estão fazendo com o Corinthians, velho? É o Corinthians. Nós não estamos falando que o Mojimirim foi jogar uma Copa do Brasil no Maracanã e pediu pro Fluminense, ó, a gente só tem esses. Não é, mano. Cara, então assim, é o que eu falei no começo, agora que eu voltei a falar, né? Cada coisa dessa que acontece só fortalece a Safiel, uma possível, que é o desespero. O torcedor corintiano está desesperado. E a gente poderia ter pessoas no meio de comunicação que falam para milhões de gente, no horário que todo mundo para assistir, vocês sabem quem eu estou falando, que poderia jogar a favor, poderia levar os caras no programa, poderia fazer um barulho, um coro para falar, ó, não vamos soltar o projeto agora, mas pô, Corinthians, abre as portas para os caras, eles estão com projeto, põe os conselheiros para conversar. Pô, a gente, como eu sempre falo aqui também, não é porque eu conheço muita gente de lá, não, mas é porque realmente acho uma chapa sensacional. Tem a chapa arquibancada 85. Põe os caras arquibancada 85 que tem boas ideias para trocar ideia com os caras também. Ó, não concordo com esse ponto. Pô, isso daqui eu não tinha pensado. Pode ser. Quem sabe? Quem sabe agradando todos os lados, não sai um projeto que visivelmente é bom, visivelmente é bem amarrado. Entendeu? Eu sei que todo mundo tem receio. Por que a gente tem receio de, quando parece que vem uma coisa que é muito séria, por que a gente tem receio? Porque a gente tá cansado de ser enganado, mano. É simples assim. O corintiano não aguenta mais ser enganado. Então, a gente fica com opiniões contraditórias, porque ao mesmo tempo que a gente, pô, essa ideia é muito legal, tomara que dê certo, ao mesmo tempo a gente fala, pô, se os caras forem safados, a gente não quer ser enganado de novo, e não quer ser enganado com um clube, aí sim, já com o poder do futebol entregue. Então a gente entra nisso daqui, mas eu tô com vocês. Eu acho, uma vez que é o único projeto pronto, o único projeto apresentado, por que não discutir? E aí a gente, pô, a ideia é maravilhosa. A ideia é maravilhosa, enfim. Pra gente também não esticar muito, que a gente tá no horário de almoço de trabalho também, hoje gravando aqui. Eu acho que a resenha foi muito boa, apesar do Lucão ter falado que era só assunto bom, ele quis falar das camisas aí, e já entramos em tudo isso de novo. Mas vamos voltar para o assunto bom, feliz demais voltar a ganhar um clássico contra contra o São Paulo. Feliz demais pelos 45 pontos e aquele alívio. Temos aí mais 12 pontos no campeonato para serem disputados. E quem sabe somar mais uns pontinhos aí, é isso. E ano que vem vai ser difícil, mas quem sabe não nos surpreenda, né? Eu confesso para vocês que eu tenho certas místicas, tá? E eu sou de 92. Ano final 6, 2006, ó, vou falar os que eu lembro. 2006, uma draga danada, uma draga. A única coisa que deu certo em 2006 foi o Magrão, mas lembro que a gente trouxe Renato e Ramon do Atlético Mineiro, trouxemos o Natson pro ataque, aí foi a saída do Carlitos, teve umas coisas ali, já era o fim da MSI ali também, um enterro simbólico contra o Atlético Paranaense na Praça Charles Miller lá tal. 2016, um ano. Assim, a gente fala muito mal de 2016, mas trocando ideia com os amigos tal, pensando em. O Corinthians não foi tão mal assim no Campeonato Brasileiro. Foi um ano médio, mas não foi uma maravilha. E vamos ver 2026, né? Quem sabe nos surpreenda aí, não nos surpreenda, né? Então, Du, já vou deixar aqui meu agradecimento, obrigado por ter participado aqui. Como a gente sempre fala, quando quiser participar, só dá um toque, a gente manda o link para você e você entra como foi hoje. Lucão, obrigado de novo também aí no horário de almoço junto comigo aí para a gente fazer essa resenha e tamo junto, irmãos. Valeu mesmo, hein? Ah, e para quem nos acompanha, por favor, dá essa moral, né? Deixa o like, compartilha com os amigos aí. Vamos fazer o Balança Timão, canal feito por torcedores que amam muito o Coringão e querem o bem do Coringão, diferente de outros aí que se dizem corintianos. Tá certo? Dá essa moral para nós, tamo junto. Um grande abraço. Lucão e Du, façam as honras, por favor. É isso, Fê. Valeu você também pela resenha. Valeu, Du. Por mais que os assuntos chatos eles são inevitáveis, é sempre bom falar de Coringão de uma forma geral. E é isso. Finalizamos aqui mais uma resenha da hora, com bastante corintianismo, com bastante assunto de Corinthians e também com coisa boa. Tamo junto, irmãos, e vai Corinthians. É isso, valeu, rapaziada. Valeu demais pelo convite. Apesar
apesar que a gente ganhou, né? A gente falou de coisas não tão boas, né? Mas acontece, é o que o clube está passando, mas bom demais aqui estar com vocês, falar da vitória do Corinthians, falar dessas coisas, tudo que envolve o Corinthians, mesmo que não sejam notícias tão boas, né? E é isso, quando vocês me chamarem, tô aqui, pode só mandar o link que eu participo aqui com vocês, gente. Valeu mesmo e vai Corinthians. Coisa linda demais. Tamo junto, Du, tamo junto, Lucão. Todo mundo que nos acompanha também, um grande abraço e vai Corinthians. Valeu!